Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 128, dia 8 de dezembro de 2023. Quem é o maior? Lucas, capítulo 22, do versículo 24 ao 30. E houve também entre eles contenda, sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não serei vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como o meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentais sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Lucas 22, 24 a 30. Observemos nesta passagem quão firmemente o orgulho e o amor pela preeminência podem se apegar aos corações dos homens e mulheres cristãos. É-nos dito que houve uma disputa entre os discípulos sobre qual deles deveria ser considerado o maior. O conflito foi aquele que havia sido repreendido por nosso Senhor em uma ocasião anterior. A ordenança que os discípulos acabavam de receber e as circunstâncias sob as quais eles foram reunidas tornaram o conflito particularmente inadequado. E ainda, nesta mesma época, o último momento de silêncio que eles poderiam passar com seu mestre antes de sua morte, este pequeno rebanho começa uma disputa sobre quem deveria ser o maior. Tal é o coração do homem, sempre fraco, sempre enganoso, sempre pronto, mesmo em seus melhores momentos, para se desviar para o que é mal. O pecado diante de nós é muito antigo. Ambição, autoestima e presunção estão no fundo do coração de todos os homens e mulheres, e muitas vezes nos corações onde menos se suspeita. Milhares imaginam que são humildes, que não suportam ver um igual mais honrado e favorecido do que eles. De fato, poucos podem ser encontrados que se regozijam sinceramente com a promoção de um vizinho sobre suas próprias cabeças. A quantidade de inveja e ciúmes no mundo é uma prova gritante da prevalência do orgulho. Os homens não invejariam o avanço de um irmão se não tivesse um pensamento secreto de que seu próprio mérito era maior que o dele. Vamos viver em guarda contra este grande mal, se fizermos qualquer profissão de servir a Cristo. O dano que isso causou à Igreja de Cristo está muito além do cálculo. Aprendamos a ter prazer na prosperidade dos outros e a nos contentar com o lugar mais baixo para nós mesmos. A regra dada aos filipenses deve estar frequentemente diante de nossos olhos. Em humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmos. O exemplo de João Batista é um exemplo brilhante do espírito que devemos almejar. Ele disse de nosso Senhor: ele deve aumentar, mas eu devo diminuir. Filipenses 2:3, João 3:30. Observemos em segundo lugar nesta passagem o relato impressionante que nosso Senhor dá da verdadeira grandeza cristã. Ele diz a seus discípulos que o padrão mundano de grandeza era o exercício de senhorio e autoridade. Mas você, diz ele, não deve ser assim. Em vez disso, o maior entre vocês deve ser como o mais jovem, e aquele que governa como aquele que serve. E então ele reforça este princípio pelo fato poderoso de seu próprio exemplo. Eu estou entre vocês como aquele que serve. Utilidade no mundo e na igreja, uma prontidão humilde para fazer qualquer coisa e colocar nossas mãos em qualquer boa obra. Uma disposição alegre para preencher qualquer cargo, por menor que seja, e cumprir qualquer cargo, por mais desagradável que seja, se pudermos promover a felicidade e a santidade na terra.
Estes são os verdadeiros testes de grandeza cristã. O herói do exército de Cristo não é o homem que tem posição, título, dignidade, carros e cavaleiros e 50 homens para correr diante dele. É o homem que não busca suas próprias coisas, mas as coisas dos outros. É o homem que é gentil com todos, terno com todos, atencioso com todos, com uma mão para ajudar a todos e um coração para sentir por todos. É o homem que gasta e é gasto, para diminuir o vício e a miséria do mundo, para curar os de coração partido, para fazer amizade com os sem amigos, para alegrar os tristes, para iluminar os ignorantes e para criar os pobres. Este é o verdadeiro grande homem aos olhos de Deus. O mundo pode ridicularizar seus trabalhos e negar a sinceridade de seus motivos, mas enquanto o mundo está zombando, Deus está satisfeito. Este é o homem que está andando mais de perto nos passos de Cristo. Sigamos a grandeza desse tipo se desejamos provar que somos servos de Cristo. Não nos contentemos com o claro conhecimento da cabeça e a alta linguagem dos lábios, e a percepção aguzada de controvérsia é zelo fervoroso pelos interesses de nosso próprio partido. Vejamos que ministramos as necessidades de um mundo sobrecarregado de pecado e fazemos o bem aos corpos e às almas. Bendito seja Deus! A grandeza que Cristo recomendou está ao alcance de todos. Todos não têm aprendizados, nem habilidades, nem dinheiro, mas todos podem ministrar a felicidade dos que os cercam, por graças passivas ou ativas. Todos podem ser úteis e todos podem ser gentis. Há uma grande realidade na bondade constante. Faz pensar os homens do mundo. Observemos em terceiro lugar, nesta passagem, a graciosa recomendação de nosso Senhor aos seus discípulos. Ele lhes disse: vocês permaneceram fiéis a mim no meu tempo de provação. Há algo muito impressionante nestas palavras de louvor. Conhecemos a fraqueza e enfermidade dos discípulos de nosso Senhor durante todo o período de seu ministério terreno. Nós o encontramos frequentemente reprovando sua ignorância e falta de fé. Ele sabia muito bem que dentro de poucas horas todos eles o abandonariam. Mas aqui nós o encontramos graciosamente se concentrando em um ponto bom em sua conduta e mantendo-o sob o aviso perpétuo de sua igreja. Eles tinham sido fiéis ao seu mestre, apesar de todas as suas faltas. Seus corações estavam certos, quaisquer que fossem seus erros. Apegaram-se a ele no dia de sua humilhação, quando os grandes esnobres estavam contra ele. Eles permaneceram fiéis a ele em seu tempo de provação. Descansemos nossas almas no pensamento confortável de que a mente de Cristo é sempre a mesma. Se somos crentes verdadeiros, então saibamos que Ele olha mais para nossas graças do que para nossas faltas, que Ele se compadece de nossas enfermidades e que Ele não nos tratará de acordo com os nossos pecados. Nunca teve um mestre e servos tão pobres e fracos como os crentes são para Cristo, mas nunca teve servos um mestre tão compassivo e terno como Cristo é para os crentes. Certamente não podemos amá-lo muito bem. Podemos falhar em muitas coisas. Podemos falhar em conhecimento e coragem, fé e paciência. Podemos tropeçar muitas vezes, mas uma coisa vamos sempre fazer. Vamos amar o Senhor Jesus com coração, alma, mente e força. O que quer que os outros façam, vamos permanecer fiéis a Ele e nos apegar a Ele com propósito de coração. Feliz é aquele que pode dizer com Pedro, ainda que humilhado e envergonhado: Senhor, Tu sabes que eu te amo. João 21:15. Observemos por último que promessa gloriosa nosso Senhor oferece a seus discípulos fiéis. Ele diz: eu vos confio um reino, assim como meu Pai me conferiu, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis em trono,
julgando as 12 tribos de Israel. Essas palavras foram o legado de despedida de nosso Senhor para seu pequeno rebanho. Ele sabia que em poucas horas seu ministério entre eles terminaria. Ele termina com uma maravilhosa declaração de coisas boas reservadas para eles. Talvez não possamos ver o significado completo de cada parte da promessa. É suficiente para nós sabermos que nosso Senhor prometeu a seus 11 fiéis glória, honra e recompensas, excedendo em muito o que eles fizeram por ele. Eles foram um pouco com ele, como Barzilai com Davi, e fizeram um pouco por ele. Ele lhes assegura que eles terão uma recompensa digna de um rei no mundo eterno. Deixemos toda a passagem com pensamento animador de que o salário que Cristo dará ao seu povo crente será muito desproporcional a qualquer coisa que eles tenham feito por ele. Suas lágrimas serão encontradas em sua garrafa. Seus menores desejos de fazer o bem serão encontrados registrados. Seus esforços mais fracos para glorificá-lo serão encontrados escritos em seu livro de recordações. Nenhum copo de água fria perderá sua recompensa. Amém. Tem continuação. Senhor, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Tu és tremendamente maravilhoso. Te amo, Deus, hoje e sempre eternamente. Amém.